Legal, gente. Bom dia. Bom dia para todo mundo que está aqui nesse momento, mas também para quem vai nos assistir pelo YouTube depois. Hoje a gente tem a continuação do estudo da série da mente moralista. A gente está no penúltimo estudo da série, então já muito próximos do fim. Quem vai guiar a gente hoje é o Alden. Mas para você que está caindo de paraquedas aqui nessa reunião, é sempre legal a gente estar junto e entender o que é a ABC2. A ABC2 Campinas é o grupo local da Associação Brasileira de Cristãos nas Ciências, e a gente tenta sempre dialogar a nossa fé cristã com a ciência que é feita em vários campos do conhecimento. O livro que a gente está trabalhando agora tem mais a ver com a psicologia, né? Com a psicologia, um pouquinho de filosofia da moral também. Mas a gente já explorou vários temas e a gente foi em várias áreas diferentes também. Eu acho que é basicamente isso. Hoje, excepcionalmente, a gente não vai ter devocional, mas eu vou pedir para a Amanda orar para a gente. Pode ser, Amanda? E daí, logo depois, já passamos para o Alden. Pode mandar ver, amiga. Beleza. Então, vamos orar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigada por o Senhor ter trazido a cada um de nós aqui em segurança, Pai, e preparar esse tempo para que a gente pudesse refletir, Pai, sobre as coisas que o Senhor cria, sobre as coisas que o Senhor faz nas nossas vidas e como nós, enquanto dentro das nossas áreas, podemos contribuir, Paizinho, para a realização dos teus propósitos aqui na Terra, Pai. Peço que o Senhor esteja voltando os nossos olhos para Ti nesse tempo, guiando o Alden em tudo que ele for falar, para que a gente possa, de alguma forma, conectar aquilo que estamos lendo com o Hyde com a Tua vontade para nós, ó Pai. Guia-nos durante esse tempo e guarda-nos durante esse final de semana também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Amanda. Alden, já pode se preparando, colocando a apresentação na tela. Só um momentinho. Tranquilo. E aí? Estão conseguindo ver? Sim. Sim, tudo certo. Em relação ao áudio, vocês estão ouvindo uma serra no fundo? Eu não sabia se era um caminhão de bombeiro. O engraçado é que aqui, pelo menos no meu bairro, todo sábado de manhã parece que é uma coisa. Todo mundo resolve cortar grama, cortar árvore, por aí vai. Incrível. Bom, vamos lá. Acredito que a grande maioria de vocês aqui já me conhecem, mas eu acho que tem algumas pessoas novas aí no grupo. Né? Eu sou o Alden, atualmente recém-formado em Química pela Unicamp. E, assim, eu confesso que para mim vai ser um belo desafio, porque é a minha primeira vez dando estudo sobre esse tema que não seja muito relacionado à minha área de atuação, que atualmente também continuo trabalhando com pesquisa e desenvolvimento, só que dessa vez na indústria. Então, foram poucas as vezes que eu dei estudos sobre assuntos relacionados à psicologia, né, para não falar quase nada. Então, sintam-se à vontade para complementar, para me corrigir se caso for necessário, mas acredito que podemos aí, eu posso fazer bastante coisa para a gente discutir no encontro de hoje. Bom, o capítulo especificamente que eu vou tratar hoje é o capítulo 9 e o capítulo 10, né, onde o Heidegger ele vai discutir um pouco a respeito da formação, de como que se forma, a gente tem esse instinto meio que natural de formar grupos, né, de viver em grupos. Bom, então, logo no começo, né, ele vai começar a tratar dessa questão, né, por que nós tendemos, né, a formar grupos. Então ele começa a trazer alguns questionamentos, né, de onde veio esse nosso senso de grupo. E o ser humano também, por mais que ele seja egoísta e individual, ao mesmo tempo ele tem essa tendência em viver em grupo, seja ele na faculdade, seja uma igreja, seja, enfim, com interesses parecidos, interesses próprios,
por mais que o ser humano tenha essa característica dele egoísta em muitas vezes, ainda assim, né, a gente consegue viver em sociedade, formação de grupo. E até como exemplo, no começo desse capítulo, ele traz ali aquela sensação, que eu acredito que muitos talvez de nós tivemos, né, ele fala ali do 11 de setembro, mas trazendo para o nosso contexto atual, a gente pode tratar um pouco da guerra da Ucrânia, né, onde a gente viu diante de um país sendo invadido por um outro maior, por um motivo não muito convincente, aparente, e que fez até com que pessoas de outros países que não tem nada a ver com a Ucrânia se alistassem para tentar lutar e defender aquele grupo em específico, né? Então ele vai tratar um pouco desse capítulo, de onde vem esse nosso sentimento. E também a introdução, né, da ideia de seleção de grupo, que, segundo Haidt, ela foi precipitadamente banida dos círculos científicos, né, na década de 70. E também vai tratar um pouco da seleção natural, né, como ela se desenvolveu em vários níveis, né, então ele vai discutir que, na verdade, a seleção natural ela não ocorre somente em um nível, mas para criar esse mecanismo de formação de grupo dos seres humanos, a seleção natural tem que ocorrer em níveis distintos, em níveis diferentes, né. E também, né, que essa questão da formação de grupo, ela tem basicamente essa ideia de um grupo competir com outros grupos, né, que eu vou tratar um pouco mais a fundo aí nos próximos slides. Bom, então ele se inicia depois dessa introdução, né, tribos vitoriosas, né, então ele começa a falar um pouco então de como que Darwin ele defendeu essa ideia da seleção de grupos, que aí eu quis trazer aqui uma frase, né, que ele fala no livro, que a vantagem que soldados disciplinados têm sobre hordas inimigas decorre principalmente da confiança que cada um tem em seu companheiro. Então, na verdade, ele traz que quando soldados, né, deixam seu espírito egoísta e passam a aderir a esse pensamento de grupo, a esse espírito nacionalista, de defender a bandeira, de se unir em prol de uma causa, né, que simplesmente torna aumenta o nível de confiança entre cada um desses soldados e com isso faz com que esse grupo seja mais fortalecido, né, através da confiança que deposita em cada um deles, né, em seus próprios integrantes. E também de que pessoas egoístas e beligerantes não se unem e sem coesão nada pode ser alcançado. Então, uma tribo rica nas qualidades anteriores se espalharia e seria mais vitoriosa sobre outras tribos. Então, da mesma forma que às vezes um soldado se sente mais confiante, né? E aí o Arthur pode falar um pouco, né? Acho que foi o Arthur que serviu, né? O exército, talvez ele poderia confirmar isso ou não. Isso. Mas, servi. Aí, eu acho que, inclusive, ele fala também um pouco da própria questão do fato de soldados marcharem, né, nesse capítulo, que, na verdade, cria também um senso de grupo, um senso de pertencimento, né, somente o fato de marcharem ao mesmo ritmo. Então, ele vai trazer bastante discussão nesse sentido. Então, na verdade, um grupo, né, que ele tem essa coesão, né, esse espírito de grupo, digamos assim, essa confiança, né, entre cada um deles se torna o grupo mais forte. E por se tornar o grupo mais forte, consequentemente, ele vai se sobressair na competição com outros grupos, né, nesse caso. Então, é daí que vem a seleção de grupos, né, um pouco definida por Darwin. E a seleção natural, portanto, ela trabalhou em tribos da mesma maneira que em todos os outros organismos, né. E aqui são palavras, então, do livro da página 206 e 207. Só que aí, né, acontece um pequeno delay, né, digamos assim, que é a questão do parasita, né, social. Porque se você olha a um nível um pouco mais para dentro do grupo, e se você começar a pensar, bom, se tratando de uma guerra, o soldado covarde, né, aquele que, em vez de lutar, ele procura se esconder, né, ele procura se proteger ao invés de encarar a guerra de fato, ele teria, estatisticamente, uma condição maior de sobrevivência. Ou seja, ele simplesmente teria uma chance maior de sobreviver e, consequentemente, passar o seu gene
né, individualista adiante, se tratando, né, como Darwin defendeu algumas vezes, que talvez poderia ser uma coisa ligada, né, à genética, esse espírito de formação de grupo. Então, surge um problema, né, com essa teoria, que, na verdade, então, como é que ele lidaria com a questão do parasita social? Né? Aquele cara que ele não trabalha pelo grupo, ele está no grupo, mas ele não trabalha em prol do grupo, se protegendo a si mesmo, né? Como ele tem mais chance de ficar vivo, consequentemente teria mais chance de passar seus genes adiante. Então, por que, né? Que na verdade a gente não observa isso acontecendo, né, de forma tão expressiva ao ponto de tirar do centro um ser vivo, né, um organismo de grupo, para transformar então a seleção natural, não transformou ele em um organismo de individualista, né? Então, a partir dessa problemática, ele começa a discutir alguns pontos, né, e simplesmente ele chega então numa outra pergunta, né, que como então os humanos adquiriram a habilidade de criar grupos, né? Como o ser humano, então, ele passou a ter a habilidade de criar esse instinto social e essa reciprocidade, né, essa troca de experiências. O mais importante foi o fato, né, de que as pessoas se preocuparem, né, com as críticas dos semelhantes. Então, isso também foi um fato que impactou um pouco para diminuir essa questão do parasita social, né? E para dar, os indivíduos que não possuíam boa reputação no grupo tinham menos chances de atrair parceiros, né? Então, ele discute praticamente nisso. Voltando de novo, né, ao exemplo da guerra, o soldado, por exemplo, que fosse tratado como covarde, muito provavelmente ele teria menos chance de emprego, provavelmente social, o grupo que ele está inserido, a sociedade, o país, não trataria ele de forma digna, digamos assim, e, consequentemente ele teria segundo Darwin falando, né, ele teria uma propensão a atrair parceiras mais baixas do que aquele cara que foi, por exemplo, um grande combatente com várias honrarias, né? Então, o grupo praticamente excluiria esse parasita social dessa seguinte forma, né? Então, essa seleção natural, esse problema se resolveria dessa forma, onde o próprio grupo meio que isolaria esse indivíduo que obteve, então, esse instinto egoísta, né, em não se adequar ao grupo, né, e não trabalhar em prol do grupo como geral. Então, surge, né, uma comparação, né, do rebanho veloz de cervos, né, que George William ele vem meio que para contrapor um pouco a seleção de grupos. George William, né, em 1906, escreveu uma obra chamada de Adaptation and Natural Selection, que mostrava que a seleção individual poderia influenciar na formação de grupo. A seleção de grupo ela seria possível em teoria, mas, né, as adaptações relacionadas ao grupo não existem de fato, ou seja, o que vai fazer criar um grupo mais forte ou mais fraco não é uma seleção de grupos, mas é uma seleção natural que acontece a nível um pouco mais profundo, ou seja, ao nível do indivíduo em si. E de que essa questão da formação e da manutenção do grupo não seria um fruto da seleção, propriamente dito. Seria uma seleção de grupo, seria um fruto da seleção do indivíduo. E aí ele vai utilizar o exemplo, né, do rebanho veloz de cervos. O comportamento de altruísmo, de autossacrifício, são, na verdade, egoísmo individual. E um rebanho veloz de cervos não passa de um rebanho de cervos velozes. E aqui, né, eu vou explicar um pouco para vocês o que ele fala a respeito, o que seria esse rebanho mais veloz de cervos. Se tem dois grupos de cervos, né, no seu ecossistema, vivendo felizes, com certeza, né, aquele grupo que tem os cervos mais velozes, eles vão ter maior capacidade de se livrar dos predadores, e tendo essa maior capacidade de se livrar dos predadores, eles consequentemente teriam mais chance de sobrevivência. E aquele grupo de cervos que não teriam essa velocidade maior, provavelmente seriam alvos mais fáceis dos predadores e, consequentemente, seus genes passariam adiante com mais dificuldade ou nem passariam, né? Então, como que ele chega, o William, nessa conclusão? De que, na verdade,
né, esses grupos mais velozes, esses grupos mais fortes, eles acontecem do fato de que os servos que estão fazendo parte dele são mais fortes. Então, como é que acontece a seleção desses servos? Um grupo, né, tá ali de servo correndo, consequentemente, nesse grupo vai ter servos mais rápidos, servos mais lentos, e os servos mais lentos ficam para trás e são comidos. E, consequentemente, vai sobrando os servos mais rápidos. Então, segundo o William, essa seleção natural a nível indivíduo que vai proporcionar a formação desse grupo mais forte. Não que haveria uma competição, né, desse grupo mais forte, de forma geral, com outro grupo mais fraco de forma geral, mas de que a seleção natural ela não acontece no nível de grupos, não acontece no nível de indivíduos. Né? Então, é praticamente utilizando esse exemplo que ele tenta aí dar argumento, né, à sua ideia. Bom, Williams e Dawkins, né, defendiam que atos de ajuda a pessoas que não conhecemos foram resquícios de antigos sistemas projetados para a vida em pequenos grupos, né? E aí ele fala uma frase, né, um tanto bem pesada, né, que a moralidade, disse Williams, é uma capacidade produzida de forma acidental em sua estupidez limitada, por um processo biológico que normalmente se opõe à expressão de tal capacidade. Então, praticamente ele assume que seria uma espécie de erro, de delay, essa questão, esse senso criado por nós seres humanos e por alguns animais em querer ajudar indivíduos, né, pertencentes ao mesmo grupo, só que muitas das vezes nós nem conhecemos, né, pessoas que não vão provavelmente retribuir a nossa ajuda ou que não vão retribuir os nossos esforços, continuar trabalhando, né, em prol dela. Então, praticamente, ele diz que isso daí foi um resquício, foi uma coisa uma coisa vestigial de um processo evolutivo que talvez não faria mais sentido. Bom, então, para defender a seleção de grupos, né, o Hart ele vai utilizar 4 principais provas, prova A, prova B, prova C e prova D, né? E então ele começa, né, a partir do ponto de vista evolutivo. Então, da onde que veio, segundo a teoria da evolução, por exemplo, a ideia de formação mesmo, da onde surgiu isso, essa ideia esse instinto que nós temos de formação de grupo. Então ele usa o exemplo, né, da regata. Bom, se você está no seu barquinho, sozinho, remando, é uma coisa. Se por acaso ele usa o exemplo da corrida, na verdade. Você está numa corrida e essa corrida aparentemente ela não tem regras para ser definida. Então, você pode simplesmente tem que chegar na linha final, na linha de chegada, e não importa o seu veículo sobre a água. Né? Importante chegar. Se você está com o seu barquinho, consequentemente, você vai demorar um pouco mais de tempo. Só que se você pega esse seu barquinho, né, você, na verdade, você chama mais uma pessoa para ir com você, consequentemente, 2 pessoas remando vai ser mais rápido do que uma. E se por acaso, se por você passasse um outro barquinho com esse monte de pessoas remando, consequentemente vai ser mais rápida que essa de 2 pessoas. E se por todos esses barquinhos nessa corrida chegasse, por exemplo, uma lancha, né, de alta velocidade, como essa da foto aqui, consequentemente ela teria mais chance de ganhar e de sobressair. Então ele parte, né, desse princípio de que, na verdade, essas grandes transições na evolução que tornaram mais possíveis, né, a nível molecular, por exemplo, o salto, né, de uma célula para organismos mais complexos, essas grandes transições na evolução que começaram, então, a ter esse sentimento mais, a criação desse grupo. Por quê? Porque, na verdade, um organismo complexo que possui vários mecanismos atuando para que ele vença essa corrida, e no caso essa corrida seria a sobrevivência, então organismos que teriam uma organela, por exemplo, uma célula que teria 2, 3, a própria função dessa célula dividida em várias organelas, provavelmente teria uma chance maior de sobreviver. Por quê? Porque o trabalho teria dividido ali, então, entre outras estruturas. Então seria mais fácil, né, dela sobreviver. Então ele argumenta nesse seguinte sentido.
Então, ele vai falar que a primeira grande transição, então, que seria das células procarióticas, que se uniram e formaram membranas, né, mitocôndrias que têm seu próprio DNA. E aqui, para quem não lembra das aulas de biologia, aí a Bia pode me corrigir, né, se eu estiver errado, mas células procarióticas são aquelas que não possuem a carioteca, né, ou seja, aquela membrana que envolve o núcleo da célula. Já as células eucarióticas, que proporcionam, que fazem parte dos organismos mais complexos, já possuem já essa membrana, simplesmente para diferenciar uma da outra. Então ele vai dizer que a primeira grande transição ocorreram, né, e formaram então essas mitocôndrias, que são outro organelo dentro da célula responsável pela síntese de energia também. Então, depois dessa primeira grande transição das células procarióticas para as células eucarióticas, a segunda grande transição, que seria as células eucarióticas, se uniram e começaram a formar, então, organismos, né, seres humanos e todo tipo de organismo, sendo ele vegetal, animal e tudo mais. Então, a competição entre esses superorganismos, eles irão sobressair aos organismos mais simples, digamos assim. Então, é a partir daí que esse espírito de união já parte desde a biologia, né, a união das células e tudo mais, em formar esses grupos formarem, de células formarem os organismos, e esse conjunto, esse grupo de organismos formarem, então, os seres vivos. A prova B, né, que no caso ele vai tratar da intencionalidade compartilhada, né? Então, afinal de contas, o que seria isso? Que teve, né, fizeram um experimento, e esse experimento colocaram, a cientista pegou, tinha uma comida, ou coisa assim, um agrado, dentro de um recipiente, e ela ensinou, né, primeiro ela mostrou para os chimpanzés como é que pegaria como é que o chimpanzé poderia fazer para obter esse agrado. E ela fez a mesma coisa com as crianças. Então ela mostrou para o chimpanzé como é que se consegue e depois mostrou para as crianças como é que se consegue. As crianças conseguiriam, em sua maioria, compreender que outro indivíduo estava querendo ajudar. Então as crianças deram um baile, né, nos chimpanzés em relação a esse estudo, né, justamente porque elas conseguiram compreender, naquele caso, que os cientistas, né, estavam querendo ajudar ela a obter aquele negócio. Então elas prestaram atenção e conseguiram aprender dessa forma. Os chimpanzés, em sua maioria, não. Né? Então eles viam lá que eles queriam obter aquele agrado, só que eles queriam tentar por conta própria. Na hora que o cientista ia lá e mostrava para ele como é que fazia, a maioria dos chimpanzés não dava a mínima. Né? Ou seja, já tem um espírito de meio que egoísta aí, de mérito próprio, em querer conseguir. E os seres humanos, né, em relação aos chimpanzés, desenvolveram essa habilidade de se unirem em prol de uma mesma tarefa. Então é essa que se trata o principal cerne aí da prova B, que é a intencionalidade compartilhada. O ser humano ele consegue ter, em relação aos outros animais, essa visão de quando ele consegue olhar para uma situação, algum outro indivíduo do grupo está ensinando ele a fazer essa tarefa, ele conseguir aprender em relação a isso. E não ficar tentando quebrar a cabeça por si próprio. Né? Esse compartilhamento, né, de informações, esse compartilhamento de conhecimento entre os membros do grupo, que tornou os seres humanos aí mais aptos a se desenvolverem mais do que os próprios chimpanzés, por exemplo. Então, né, quando todos em um grupo começaram a compartilhar um entendimento comum de como as coisas deveriam ser feitas, e em seguida sentiram um flash de negatividade quando qualquer indivíduo violava essas expectativas, nasceu a primeira matriz moral. Então ele vai argumentar que, na verdade, quando, né, esses primeiros seres humanos, esses primeiros organismos começaram a compartilhar informações entre si, né? Porque quando você compartilha, você sabe que uma coisa, se você fizer uma coisa, vai dar ruim. Você não precisa fazer aquilo, sendo que alguma pessoa já te falou que dá ruim. Às vezes não precisa você mesmo ir lá e quebrar a cara. Você pode ver o que a pessoa fez, e essa pessoa compartilha o conhecimento com você, você sabe se fizer aquilo vai dar ruim. Então os grupos que começaram a compartilhar informações entre si tiveram um grande salto, né, de desenvolvimento em relação aos grupos que não tiveram essa troca de conhecimentos e troca de experiência. Né? É o que aconteceu. Esse grupo,
que tinha essa troca, esse compartilhamento de experiências, começaram a excluir, então, aqueles indivíduos do grupo que, na verdade, não colaboravam da mesma forma, né? Então, é daí que surgiu, então, as primeiras, segundo ele, segundo Hardt, evolutivamente falando, as primeiras matrizes da moralidade, né? Então, aquilo que não ajuda o grupo, eu acabo meio que excluindo, né, esse indivíduo, que não colabora para o conhecimento, para o desenvolvimento do grupo. E depois ele vai apresentar a prova C, né, que argumentando que genes e culturas eles se coevoluem. Então, na verdade, a parte biológica e a parte de cultura e sociedade, elas possuem então uma certa relação, né, que não somente que a evolução ela não é simplesmente influenciada somente pelo ambiente, mas também pelo grupo. Que ela também pode fazer com que os indivíduos pertencentes àquele grupo passam a criar uma cultura, e aquela cultura, óbvio, ela vai interferir na forma com que os genes, né, biologicamente, desses indivíduos também vão se desenvolver ao longo das gerações. Bom, e aqui ele vai usar o exemplo, né, que após a domesticação, o ser humano passou a criar uma cultura, então ele mudou, então ele saía lá daqueles seres de simplesmente coletores, né, da natureza e tudo mais, e quando o ser humano começou a desenvolver esse senso de domesticação, em criar os animais próximos de si, em domesticar não somente os animais para obter alimento, como leite, né, cultivar domesticação de vacas, galinhas, essas coisas, como também de plantas, né, quando começaram a agricultura e tudo mais. Isso sim, criou-se uma cultura, e essa cultura começou a se influenciar de forma mais significativa na genética dos indivíduos. Então essa cultura ela influenciou na biologia dos indivíduos. Começou a surgir então animais domésticos, né, porque os animais domésticos eles possuem uma certa diferença aí geneticamente dos animais selvagens, né? E a habilidade social se sobressaiu ao instinto tribal. Então, nesse sentido, ele começa a argumentar de vários pontos, né? Ele começa a citar alguns exemplos, como, por exemplo, do lobo, né? Que, por exemplo, como que surgiu nossos doguinhos, né? Que a gente tem hoje, a maioria de vocês nós tem em nossas casas, que, por exemplo, que foram, segundo ele argumenta, né? Que foram lobos que começaram a se aproximar das casas, e alguns começaram a ter, por ter esse interesse em se aproximar, começaram alguns deles a receber comida, talvez, essas pessoas que já tinham esse senso de domesticação, e com isso começou então a sobressair, a sobreviver, e com isso, por eles não terem mais que viver no mato, começaram a ter o corpo começou a mudar e tudo mais. E também ele vai argumentar um pouco do exemplo, né, das pessoas intolerantes, a questão mesmo da intolerância à lactose, né, que devido a esse início da agricultura, da pecuária, quando começaram a se criar, por exemplo, para se alimentar vacas, por exemplo, os grupos que tinham, né, essa capacidade, que tinham esses animais sobre seus domínios, obviamente consumiu maior quantidade de leite, e por consumir maior quantidade de leite começaram a se adaptar, né, com isso. Então, organismos que até antes eram intolerantes à lactose, né, provavelmente depois do período que você terminasse ali a infância, continuasse a tomar leite, então pessoas que conseguiam, né, a participar disso, começaram então a ter uma sobrevivência, uma capacidade maior e se tornar indivíduos mais fortes. Né? Isso não só com leite, mas em todos os outros sentidos. Então ele vem, né, com a prova D, né, que a evolução, na verdade, ela pode ser bem rápida quando você insere o grupo. Então, em grupo, a seleção individual ela passa a ter um pouco mais de força, um pouco mais de eficácia, né, do que se fosse olhada simplesmente do aspecto individual. E ele cita também um outro exemplo, né, de que as galinhas, né, que sabiam se socializar, inclusive foi feito um estudo com a produção de ovos, né, em várias granjas com muitas galinhas. As galinhas que tinham capacidade de se socializar, né, elas tinham mais vantagens,
elas produziam mais ovos, né, que as galinhas mais hostis ali. Então, a seleção de grupo ela foi mais eficaz que a seleção individual nesse sentido, porque as galinhas mais hostis, elas tendiam a ter uma vida menor, a produção menor, e, consequentemente, as galinhas mais eficazes, né, as mais amigáveis, digamos assim, continuaram a se prevalecer. A seleção de grupo, ela cria uma pressão no processo evolutivo. Então, na verdade, o fato de eles viverem em grupo, né, dos grupos mais fortes, eles influenciam de forma muito significativa na própria seleção natural individual. Consequentemente, torna um boom, né, muito mais rápida, né, essa evolução genética, e se intensificando no período do Holoceno, né, porque foi justamente onde teve um grande crescimento de densidade populacional. Então, onde haviam, ali no período do Holoceno, um crescimento maior da densidade populacional, consequentemente, as evoluções, as mudanças genéticas, elas tiveram um aumento muito maior do que quando os seres humanos viviam aí um pouco mais afastados, né? Viviam aí de forma mais individual. E também, nos últimos 20 mil anos, né, a curva de mudança genética no genoma humano, ela ficou muito mais acentuada. E Hart ele vai argumentar que isso se dá devido ao fato aí da onde os seres humanos começaram a se formar mais grupos, começaram a viver mais em cidades, em vilas. Então, com isso, acelerou o processo evolutivo, né, a taxas muito maiores do que se fosse observar para indivíduos que viviam de forma isolada. Então, no capítulo 9, né, no último tópico aí que ele vai falar, que é importante salientar que seleção de grupo não significa somente que os grupos estão guerreando entre si, porém que tais grupos estão, na verdade, competindo para sobreviver. Ou seja, quando ele fala de seleção de grupos, quando ele fala bastante de um grupo em relação a outro grupo, não necessariamente está querendo dizer que esses dois grupos estão brigando, se guerreando o tempo todo. Mas, na verdade, simplesmente cada um está no seu devido espaço, no seu devido lugar. Porém, a competição não é um contra o outro, mas sim uma competição para sobrevivência, né, do seu grupo e dos indivíduos que ali pertencem. Não, por mais que existam também disputas entre grupos, obviamente, como a gente consegue observar até nos dias de hoje, como guerras e tudo mais, porém, né, o objetivo principal disso não era um guerrear com o outro, mas simplesmente guerrear pela vida, né, pela sobrevivência. Então, já adentrando no capítulo 10, né, então esse aqui foi o que eu falei agora, foi o que ele argumentou um pouco no capítulo 9, então no capítulo 10 vai falar um pouco de que, na verdade, esse nosso senso de grupo, ele se funciona de uma forma de um interruptor. Então, como é que se dá esse interruptor? Claro que a gente liga ele, a gente é egoísta, e tem momentos que a gente tem esse senso de grupo, né? Algumas evidências, algumas coisas despertam na gente esse senso de pertencimento a um grupo diferenciado. Ou seja, aí eu volto novamente, por exemplo, né, do interruptor da colmeia, da guerra, aonde o indivíduo está vivendo a sua vidinha ali, cuidando dos seus interesses, mas a partir do momento que causa alguma coisa, né, por exemplo, que uma guerra desencadeia, ou alguma catástrofe, alguma coisa que também pode se associar como sendo um interruptor dessa colmeia, um liga e desliga desse nosso senso de fazer parte de um grupo, e em relação à nossa natureza individualista, que quando ele é convocado para a guerra, então ele deixa esse eu egoísta, né, que vai cuidar da minha vida, eu vou cuidar dos meus interesses, dos meus sonhos, para servir a uma causa maior, né? E isso se dá novamente, que ele argumenta pelo próprio treinamento, pelo próprio pertencimento. Bom, depois ele vai iniciar, né, falando um pouco da hipótese, né, da colmeia, que seres humanos, né, são 90% chimpanzé e 10% abelhas, ou seja, 90% individualistas e 10% abelhas, pois na maioria das vezes agimos competitivamente. E aqui gostaria de abrir um parênteses, né, para falar um pouco do chimpanzé, porque ele, por mais que alguns, e a Hart argumenta que em muitos estudos, na verdade, falam com o chimpanzé, um ajudando o outro, quando em algumas caçadas, por exemplo. Só que, na verdade, quando você olha um pouco mais profundamente, né, nessas caçadas que os chimpanzés fazem, em tese, né, entre aspas,
um ajudando o outro a capturar certas presas, o que acontece? É que, na verdade, não é que eles estão em grupo ali para cada um exercendo uma função para tentar atingir um objetivo em comum, mas que, na verdade, cada um está tentando tirar um pedaço daquela presa e, consequentemente, de longe, se você observa, dá a impressão que eles estão trabalhando em grupo, mas, na verdade, não. Cada um ali está com interesse em si próprio, e é por isso que, nesse sentido, nesse livro, ele aborda bastante essa comparação do chimpanzé como sendo ser individualista, né? E as abelhas, né? Obviamente, eu acredito que todos aqui já devem ter ouvido falar bastante, devem saber que as abelhas elas possuem um senso de grupo assim absurdamente alto, né? Elas vivem a vida delas inteira em prol do grupo, a ponto de você não enxergar um indivíduo só, mas simplesmente dentro da colmeia tudo em prol do grupo, morre em prol do grupo e por aí vai. Então, os seres humanos eles são 90% egoístas e 10%, digamos assim, parceiros do grupo, pois na maioria das vezes agimos competitivamente. Seres humanos são criaturas de colmeia condicionais, ou seja, a gente tem condições, a gente participa do grupo e tem condições que a gente, na maioria das vezes, agimos de forma individual. E então nós possuímos a capacidade de transcender o individualismo natural, né? Ou seja, o eu sobreviver, a minha família sobreviver, os meus interesses em relação aos outros, e aderir a um comportamento de grupo, né? Então a gente possui essa capacidade de liga e desliga. Essa habilidade o autor chamou de interruptor da colmeia. E existe, então, ao longo desse capítulo, ele vai trazer algumas formas, algumas evidências, né, que ele trata de como que se acontece esse liga e desliga. Né? Uma hora individual, uma hora nós temos uma natureza individualista, outra hora uma natureza de grupo. Como é que dá esse liga e desliga? Os europeus, né, ele vai argumentar, por exemplo, não estavam preparados para entender que diversos ritos religiosos de diversos povos, quando chegaram nas Américas. O que isso significa? Bom, quando os europeus chegaram aqui, na América, eles presenciaram, né, muitos ritos, muitos em forma de dança, em forma em forma de aqueles de cultos, né, e tudo mais. E na verdade, se observou-se que quando os indivíduos daquela tribo, né, começaram a praticar esse tipo de culto, durante esse culto, né, que ali era ativado então o senso de grupo, de pertencimento. E a partir desse momento, então, o indivíduo da tribo ele deixava de ser o ser individual e passava, então, a integrar, né, esse grupo. E isso era ligado e desligado, o gatilho disso era o ritmo, a dança, que quando eles começavam a se dançar, então eles deixaram seu sentimento individualista e começaram a passar a aderir a esse sentimento de grupo. E Durkheim também argumentou que o ser humano, na verdade, é um homo duplex, uma criatura que existe tanto a nível individual como a nível de grupo. O próprio ato de congregar é um estimulante excepcionalmente poderoso, né, que tem essa capacidade de liga e desliga do coletivismo, do nosso senso coletivo. E também Durkheim, né, ele acreditava que as emoções coletivas transportavam os seres humanos ao reino do sagrado, e os pensamentos individuais, que compõem a maior parte do tempo, tratavam-se do reino profano. Então, o reino profano seria o reino individualista, né, o reino egoísta, e o ser humano teria essa capacidade de transcender a isso, chegando ao sagrado, e, consequentemente, aí, e esse sagrado para ele seria esse senso máximo, né, de pertencimento de grupo. Outra forma também, né, que ele argumenta, na verdade, de ligar e desligar esse interruptor da colmeia, esse individualismo grupo, admiração pela natureza, depois vem algumas substâncias químicas, né, e eu, como todo químico, não pude deixar de puxar a sardinha para o meu lado, né, trouxe umas representaçõezinhas muito bonitinhas para vocês admirarem, que ele chama, né, no livro de durkheimógenos, né, na verdade, né, que são substâncias que têm essa capacidade de ligar e desligar esse interruptor da colmeia. E, por fim, né, ele argumenta também que um dos grandes gatilhos para desencadear o sentimento de grupo se tratava das raves. Né.
Então, bom, da onde que parte, então, biologicamente, segundo o Hart argumenta, de como funciona esse interruptor da colmeia? Bom, através, né, da ocitocina, né, que é conhecido mais como hormônio do amor, que na verdade é um hormônio do nosso cérebro, né, responsável por preparar as fêmeas para a maternidade. Né? Dos mamíferos, ele causa contrações uterinas, descida do leite, ele de uma poderosa motivação em cuidar dos filhos. E aí, né, tanto os indivíduos fêmeas como os indivíduos machos, né, que eles respondem de forma diferente a esse hormônio. Então, o cérebro dos machos, né, eles respondem à ocitocina fazendo-os permanecerem e cuidarem de suas parceiras. Enquanto a ocitocina ela vai ter essa parte biológica, né, na formação e na criação do novo ser, o cérebro dos machos respondem como uma forma de cuidado, né? E aí uma pergunta que ele coloca, né, colocando ocitocina na água, as guerras acabariam? Na verdade, né, na verdade não. Ele vai ser bem claro e enfático em relação a isso, né? Porque na verdade, né, como a gente seria um indivíduo condicional, né, a esse pertencimento de grupo, então tem fases que a gente pertence, outras fases não. Essa ocitocina aí talvez ela serviria só para alguns momentos, mas não necessariamente ela conseguiria dar conta, né, de todos os problemas causados aí pelos pensamentos individualistas no mundo. E depois ele vai falar um pouco, né, da questão dos neurônios espelhos, né, que na verdade não vou me adentrar muito, que eu confesso que é um assunto que eu fiquei bem dificuldade para entender um pouco dessa teoria, né, dos neurônios espelhos. E, por último, né, o experimento, né, do jogador egoísta. Bom, depois ele vai falar um pouco, né, já chegando já ao final, né, desse capítulo 10, vai falar um pouco do fato, né, que acontece, né, quando a gente tem um pensamento de colmeia, principalmente em relação ao trabalho, né, se tratando de empresas, grandes corporações, companhias e tudo mais. Então, uma empresa, né, que ela consegue controlar esse instinto, esse interruptor da colmeia em seus trabalhadores, né, as pessoas que fazem parte, então, do seu time, uma organização, né, que ela consegue tirar proveito das naturezas da colmeia, ela pode instigar orgulho, lealdade e entusiasmo entre os seus funcionários. E isso a gente consegue observar e que acontece bastante nas empresas. Por exemplo, a empresa onde eu trabalho, né, que ela é, principalmente, o nosso setor de pesquisa e desenvolvimento, elas trabalham bastante nessa questão, onde as pessoas, por exemplo, quando chegam adentro ali nos novos funcionários que se adentram, é divulgado para a empresa inteira, nos telão, para fazer a pessoa realmente se sentir acolhida e dessa forma desencadear, né, esse pertencimento de grupo. E não somente aqui, na minha empresa de trabalho, mas, enfim, em várias outras empresas tem sido bastante campanhas, né, em relação a esse senso de pertencimento de grupo. Ou seja, a empresa vai ser aquele organismo, né, aquele órgão dos seus funcionários, né, estarem ali ligados entre si quase como se fosse uma família, né, quase como se fosse um time. Dessa forma, tem se notado que o desempenho desses funcionários tem sido um pouco mais elevado, né, um pouco maior em relação do que se fosse aquela relação ditadora, né. Reforce, né, a semelhança, né, e não a diversidade. Então, também nesse sentido, as empresas têm trazido bastante isso, né, em trazer esse senso de semelhança, né, e não tratar das diferenças em si, mas tentar criar um corpo único. Inclusive, no próprio empresa onde eu trabalho, né, por exemplo, os estagiários, eles têm... Eu fui estagiário lá por um ano, então você tem eu era tratado como se fosse um efetivo, né? Então isso realmente cria esse senso de grupo, esse senso de pertencimento, esse amor pela companhia, às vezes, muito maior do que se fosse, por exemplo, você segregar e, por diferença de cargos, você ter essa divisão. Explorando, então, a sincronia que existe, então, entre as pessoas, né, desse grupo, e criando também uma concorrência saudável, ou seja, né, não só aquela competição de tentar destruir o outro, mas simplesmente aquele senso de concorrência saudável que para fazer com que
aquele que mais faz em prol do grupo, que nesse caso seria a empresa, a corporação que você trabalha, aquele que tem o maior desempenho, que auxilia mais o grupo, que se fosse mais recompensado, ao invés de um ficar duelando com o outro, né? Quem trabalha mais, quem obtém os maiores resultados. Então, se você tira de foco essa pessoa, esse foco entre disputar com uma outra pessoa e sim em disputar quem é que ele faz mais pelo grupo, acaba sendo uma excelente ferramenta aí para poder ativar esse senso de colmeia no trabalho. Então, a liderança transacional ele apela ao interesse próprio do seguidor, mas a liderança transformacional muda a maneira como os seguidores se veem, de indivíduos isolados a membros de um grupo maior. Por fim, a gente tem aí, então, as colmeias políticas, né, que simplesmente né, elas surgem devido ao desejo de servir a algo maior, que o eu tem sido a base de muitos movimentos políticos modernos. Né? Então, o fascismo e a psicologia da colmeia a níveis extremos. O intuito da colmeia aparece de forma natural nas pessoas e não impostas. Então, nas colmeias políticas, as pessoas simplesmente têm essa vontade de cada vez mais pertencer, se aderir a uma ideia, né? Uma ideologia, enfim, um candidato e se apegar a isso de uma forma extremamente forte, né? Então é por isso que ele aparece de forma meio que natural, né, nas colmeias políticas. Aquela pessoa, aquele candidato que aparentemente que você concorda, né, com as ideias dele, devido à sua cosmovisão, enfim, tudo mais, ele tem essa capacidade de ativar também, sendo interruptor da colmeia, que ativa esse senso de que faz com que você defenda esse político, esse grupo, esse partido, de uma forma um pouco mais veemente. E uma nação, ele vai argumentar também, né, que uma nação repleta de outras pequenas colmeias, como igrejas, clubes e etc., estão relacionados a pessoas mais felizes e capazes de sustentar uma democracia justa e estável. Então, no final, né, desse capítulo, ele vai simplesmente argumentar que, na verdade, países, né, que possuem, além de ser um grupo grandão, como uma nação, que possuem o que os seus indivíduos estejam redistribuídos, né, em subgrupos, que o indivíduo ele participa de grupo na igreja, que ele participa de um clube, e participa, enfim, de algum outro tipo de subgrupos. Isso torna os indivíduos mais felizes, né, e capazes de sustentar, então, uma democracia mais justa e estável do que seria a nação tratada de forma a todo mundo igual, como um grupão só. Então, essas subdivisões de grupo, ele vai argumentar que, na verdade, ele é benéfica para a economia e benéfica também para a própria felicidade dos indivíduos que ele pertence, né? Criando, então, uma nação, um país, esse grupo seja mais fortificado. Então, ele vai defender que, na verdade, é muito bom essa existência de outros subgrupos, né, dentro desse grupão grande chamado de país. E, pessoal, por hoje só, fico por aqui e podemos, então, dar início às discussões. Legal, muito obrigada, Alden. Eu anotei algumas coisas aqui, mas ainda não sei como começar de um jeito que faça sentido. Então, vou abrir para os comentários, também perguntas. Mas se ninguém tiver, eu tenho algumas. Eu queria fazer um comentário que eu fiquei pensando assim, até voltando esse conteúdo para a realidade da igreja, né, que você comentou no final. Eu estou preparando, na verdade, uma aula sobre isso, né? Acho que por isso que eu voltei para essa área. Mas eu estava pensando, né, como que dentro da igreja, que era para ser um grupo, a gente tem a tendência de separar em outros grupos menores, né? E eu lembrei muito do texto da Bíblia, né, que fala que um grupo que, né, luta entre si, ele se divide, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso. Faz muito sentido isso que ele apresenta, né, dos grupos terem a tendência de entrarem em combate com outros grupos, né? E essa tendência que a gente tem dentro de um grande grupo de dividir em pequenos grupos e acabar brigando entre si, como que isso é prejudicial, né? Enfim, fiquei pensando sobre isso.
Agora que você comentou sobre isso, Dé, inclusive todas as Déboras da minha vida eu chamo de Dé, mas se você prefere Debs, então pode ser também. Debs é Eu um amo pouco... Dé, pode chamar de Dé. Tá bom. Essa questão da segregação já vi em igrejas, né? Mas mais do que já ter visto, eu percebo de pessoas próximas que essa é uma causa, digamos assim, considerável que leva pessoas a abandonarem a igreja, sabe? Porque estão excluídas de grupos e elas sentem que não são, aliás, que são de certa forma rejeitadas ou são excluídas. A gente perde um pouco a noção do que é a igreja, né? E a igreja se transforma em um local, em mais um local em que pessoas se reúnem por interesses próprios, sabe? A gente não entende o que é a igreja de fato. Pode falar, Well. Eu queria acrescentar que é verdade, é isso que você falou. E também parece que o assunto envolve o conceito do equilíbrio, né? Eu acredito que não tenha como, apesar que a essência seja o grupo unido, né? Acredito que não tenha como fazer com que o grupo de uma igreja seja um grupo só, por conta da diversidade de públicos que tem. Então, mas assim, vou falar do exemplo que Paulo dá, né? Que a gente sabe, né? O corpo, né? Que o corpo tem muitas partes e muitas funções, porém ele é um só, né? Então, assim, ele tem os públicos diferentes, né? Tem os jovens, os mais velhos, tem as mulheres, tem as crianças, tem os homens, tem líderes, tem os que ajudam os líderes, sei lá. Tem que ter, mas é que às vezes parece que essa divisão ela acaba passando de um certo limite. Então eu acho que tem que ter, e ao mesmo tempo tem que ter um equilíbrio dessa divisão, porque senão aí você acaba tendendo para esse lado das panelas, né? Sim. Dé, vou ler um comentário então em voz alta, pera. Acho que é um pouco de usar a estratégia que o autor apresenta para as organizações, da gente focar mais nas semelhanças. Sim, essa mensagem, essa passagem, na verdade, que o El falou, né, sobre a questão do corpo e dos diferentes órgãos, é uma pregação anual, assim, todo ano vai ter essa pregação na igreja. Mas eu acho tão curioso, e agora eu vou puxar para um outro comentário, aquilo que Durkheim fala sobre o homo duplex, né, que tem um senso individual e também um senso de grupo, assim, né, tem esses dois sensos. Mas eu acho que, sob uma perspectiva cristã, a gente perde um pouco disso, porque, não sei, agora é só minha opinião, né, a BC2 não é responsável por nada do que eu vou falar aqui, mas eu penso que sim, a gente tem um senso de individualidade, e sim, a gente tem um senso de grupo, mas ainda assim, para mim, parece que tem algo maior ainda, sabe? Que não simplesmente você é uma pessoa num grupo com outras pessoas. Tem um ser divino que te deu vida e que você só existe por conta dele, que o seu grupo só existe por conta dele, mas não só por conta dele, mas para ele, para servir a ele. Parece que essa divisão indivíduo-grupo ainda perde um pouquinho da essência divina, sabe? Não consegue captar isso. Acho que seria um outro aspecto de ser humano. Então seria um homo triplex. Então, você No Guarujá. Triplex no Guarujá. Eu acho interessante isso que você traz, Bia, que eu acho que é um pouco que existe, tem esses dois âmbitos, né, do coletivo e individual. Só que quando a gente se torna cristão, existe um terceiro que é o divino, né? E aí o divino que cobre tanto o individual como o coletivo.
e leva a gente, se a gente pensar nele, aí os dois vão estar cobertos de maneira mais igualitária, eu acho. Enfim, eu acho que faz, não sei, eu fico pensando sobre isso, assim, né, que se a gente fica pensando só no coletivo, às vezes a gente deixa o individual de lado, e às vezes o individual é importante também, né, e se a gente pensa só no individual, enfim, aí é pecado puro, mas enfim. Eu tava com uma dúvida aqui, eu não sei se vocês quiserem comentar, depois eu falo sobre esse assunto, se vocês quiserem comentar, porque eu tenho outra pergunta para fazer. Eu só vou comentar um negocinho antes, bem rápido, que é dentro dessa ideia mesmo, a respeito que no último encontro a gente tinha visto os 5 paladares, eu acho que é esse ponto aqui que a gente está tentando hoje, eu acho que ele puxa junto essa questão da divindade que você comentou, que eu acho que o que balanceia faz a gente diminuir esse senso do individual e do grupo para tentar deixar igual, é a moral que vem do nosso aspecto, do paladar do divino, do religioso. E é basicamente isso. Basicamente. Porque ele cita os outros 5, e na hora que você estava falando, me veio isso daí na mente, né? Ele cita os outros 6, na verdade. Tem 6 negócios de paladares que ele trabalha. Daí o religioso, eu acho que é esse que nos ajuda muito. O que faz a gente diminuir, é claro que tem os aspectos espiritual, sobrenatural e tudo mais, mas tentando encaixar junto no que ele vai falando, eu acho que é a própria ideia da moral, né? Tipo, moralmente, aquilo que eu creio, ele fala que não deve ser assim. Então, eu tento romper com esse padrão, embora eu mesma tente desenvolver esse padrão de chimpanzé e de abelha. Só que porque eu lembrei disso daí. Eu queria acrescentar que é tipo isso, são duas águas banhadas pelo mesmo Deus, pelo mesmo Espírito. Quando uma pessoa, agora assim, a pessoa que não tem a fé, vamos dizer assim, que ela não está viva espiritualmente, né? Ela vai ter ali aquela consciência funcionando ali, né? Mas o que crê, eu acredito que ele vai ter uma uma movimentação diferente aí dos dois. Eu não sei se chega a ser triplex, igual você falou, pode ser. Mas é que nem o que falou do exemplo do Darwin. Ele vendo, e ele usa o exemplo, né? Do capítulo 10, que Darwin olhando para a floresta e sentia aquele senso de coletivo, né? E o coletivo ele liga de alguma forma à divindade. Então já tem em si no coletivo alguma coisa assim. Mas é interessante. Da hora pensar nessas coisas. Eu queria fazer. Ai, pode falar, Tom. Perdão, depois eu falo. Estão me ouvindo? Eu só queria lembrar, né, que, do meu ponto de vista, o conceito mais bíblico, né, que eu acho que fica um pouco prejudicado quando a gente olha só para esse aspecto da evolução aí, é da Trindade. A Trindade evoca, né, para nós a questão da comunidade, né, uma comunidade divina que cria uma comunidade humana. E aí o conceito de pessoa se sobrepuja ao conceito de indivíduo. Deus dificilmente nos trata como indivíduos, ele nos trata como pessoas, e pessoas são seres relacionais. Tanto é que o conceito de trindade oriental, ele fala muito mais de relacionalidade do que nosso conceito ocidental, que fala muito mais de tipos, né, e de papéis. Papel do Pai, papel do Filho, papel do Espírito Santo. Quando o conceito mais ocidental, da Igreja Ortodoxa, por exemplo, é mais de relacionalidade, quer dizer,
existe um elemento aí que amalgama tudo isso, que é o amor. Mas também diferencia cada um. Então, eu gosto, por exemplo, do que o Lewis fala sobre essa questão, quando ele diz assim que as pessoas santas, elas são muito diferentes umas das outras. E aquelas pessoas que são totalmente déspotas, eles são muito parecidos. Então, por que isso? Porque em Deus há uma diversidade tão grande que quando nós nos unimos a Ele, aparece essa questão da comunidade, e dentro da comunidade as individualidades, elas não se sobrepujam, mas elas se tornam, eu diria assim, dinâmicas de cada pessoa. A Bíblia chama isso da multicolorida graça de Deus, da multiforme graça de Deus, né? É só um elemento que eu queria trazer aqui para a gente também entrar um pouco com a teologia aí, né, Arthur? Ok. Dé, pode comentar. Queria só comentar também que eu gostei muito da palavra multicolorida graça. Nunca tinha pensado dessa forma. Eu também nunca tinha ouvido dessa. Lembra da capa do Hillsong, capa do álbum do Hillsong, é Wonder? Ela é um globo terrestre com um arco-íris em volta, assim. E expressa essa mesma coisa. Adorei. Eu sou estudante de psicologia, né? E a gente tem uma matéria que a gente estuda bastante a questão da dinâmica dos grupos, né? E aí, quando a Bia trouxe lá no começo que tem algumas pessoas que se sentem excluídas, né, no ambiente da igreja. Não, eu faço psicologia. As pessoas se sentem excluídas no meio da igreja e vão embora. E eu lembrei muito do conceito de bode expiatório. E na psicologia, né, nessa dinâmica dos grupos, a gente aprende que geralmente tem um integrante que as outras pessoas meio que projetam todas as coisas negativas no grupo dessa pessoa, né? E aí por isso que ela se torna o bode expiatório e geralmente ela tende a se sentir excluída, né? É uma tendência grupal. E aí eu queria perguntar, né, se o autor chega a falar alguma coisa sobre isso no Mente Moralista, alguma coisa assim. Peraí, deu uma cortada aqui no seu áudio, Débora. Tudo repetir a pergunta? Sim, eu queria, na verdade, saber se o autor, ele trata alguma coisa no sentido do bode expiatório, da tendência dos grupos de terem um bode expiatório, uma pessoa que vai ser a projeção de todas as coisas negativas do grupo, então que vai se sentir excluído consequentemente. Nesses capítulos que eu li, eu não me lembro dele tratar nesse sentido. Eu acredito que tem alguma coisa indireta que fala disso. Não vou lembrar que capítulo, mas todos aqueles que não seguem não estão alinhados com os interesses do grupo, eles meio que representam isso, né? E eles acabam sendo, vamos dizer, no meio biológico, seria aquele gene separado para não ter sucesso, né? Aí gera uma seleção mesmo, né? Eu acho que eu posso dizer isso porque eu já devo ter sido isso em alguns grupos de escola. Foi bem chato. Então, Débora, eu acho que ele trata de uma coisa, ele não trata assim como um bode expiatório, mas ele trata de coisa semelhante quando ele fala do parasita social, né? Que o grupo ele tem a tendência de excluir aquele indivíduo que ele não compartilha, digamos, dessa mesma intuição de ajudar o grupo, aqueles indivíduos que têm esse senso mais egoísta. Mas eu não lembro, acho que ele não trata como sendo um bode expiatório, mas ele trata como sendo aquele indivíduo que vai ser excluído, então, da comunidade. É para isso que é uma das respostas que ele dá ao problema levantado do parasita social, que é um dos principais empecilhos aí da seleção de grupos, né, da teoria de seleção de grupos. Mas ainda nesse assunto, todos os grupos tendem a ter esse bode expiatório, mesmo quando a gente pensa, sei lá, num grupo familiar, num grupo de trabalho,
Ou isso é uma coisa... Um avião passando. Ou isso é uma coisa de... Ai, Deus, calma. De algo disfuncional. Acho que todos os grupos têm essa tendência. Eu culpabilizo a nossa parte pecaminosa do nosso coração, assim, mas é uma tendência que... Não que realmente todos os grupos vão ter, mas todos têm uma tendência. Inclusive, a função, por exemplo, né, falando aqui da psicologia em si, do profissional de psicologia que está guiando o grupo, é perceber essa tendência de tornar um bode expiatório e tentar amenizar isso, ou enfim, eliminar essa questão do bode expiatório em si. Tem essa tendência, não quer dizer que todos os grupos vão ter especificamente, mas todos têm essa tendência. Sim, sim. E eu acho que, assim, entendo a visão dele o link, né, que vocês fizeram com o parasita social, mas o bode expiatório não necessariamente é alguém que está prejudicando o grupo, assim, é só, enfim, às vezes é uma vítima do acaso. Mas entendi. Acho que a pessoa mais esquisitinha do grupo, ele é muito esquisito, vai ser esse, então. Mas eu acho que não deixa de ser, porque assim, é uma maneira do subjetivismo do grupo meio que se expressar, sabe? Para eles aquela maneira que tem alguma, eu não gosto. Se não gosta é porque tá contrário. De alguma maneira é um tipo, sim, mas pode ser que não esteja diretamente ligado, mas ainda, inclusive, eu lembrei de uma palavra de Paulo, Paulo falando numa das cartas que tinha um cara que acho que tinha pecado numa igreja lá, né? E que o pessoal tava meio que excluindo ele. Aí ele falou, pessoal, não excluam ele, ajudem ele tá passando por esse momento, mas ele é de Cristo como vocês são. Então, esse trabalho que a Débora falou aí que o psicólogo tem que fazer. Tom, à vontade. A mim já parecido que ele levantou a mão, talvez não, né? Sim? Então sim. Talvez o seu microfone esteja mutado, Tom. Desculpa. Sobre o bode expiatório, só uma pequena contribuição. Dentro da psicologia, a gente nota o seguinte, né? Principalmente quem trabalha com crianças, que a família sempre escolhe alguém para ser o bode expiatório. Então, enviam essa criança para fazer psicoterapia. E quando você lida com essa criança, a gente começa a notar que ele é o mais saudável da família, às vezes. Mas, por ser mais saudável, às vezes ele contesta, às vezes não aceita determinados padrões que a família tem. Então, ele fica sendo a pessoa que precisa ser tratada, porque ele é um doente, né, no conceito da família. E quando você vai tratar, você nota que não. E aí, quando você devolve essa criança para casa, melhorzinho, a família se desestrutura. Então, é muito interessante essa dinâmica que acontece, né, com essa figura que é usada, né, pela psicologia, às vezes indevidamente, que é retirada do campo religioso, mas é muito interessante essa dinâmica. Pamela, pode comentar. Oi, gente. Eu queria comentar sobre o que vocês falaram. Tem um livro chamado Como Pensar, do Alan Jacobs. Eu não sei se ele é cristão, esse autor, mas ele cita alguns trechos do Lewis também. Mas uma coisa interessante que me lembrou do livro dele, bom, ele está falando da prática acadêmica, né, intelectual, mas eu acho que tem bastante relação com o que a gente falou no sentido de quando ele vai falar sobre defender pontos, né, dentro de grupos. E aí ele fala assim, tem um trecho no livro que ele fala assim: nós perdemos algo de nossa humanidade desumanizando nossos interlocutores. Quando as pessoas deixam de ser
pessoas, porque são para nós meros vocalizadores de posições que queremos erradicar, então, em nosso zelo de ganhar, sacrificamos a empatia. E aí uma coisa que ele explica, né, sobre a gente desumanizar as pessoas por vê-las apenas como posições, né, vocalizadores de posições, é que ele vai falar de algo que ele chama de círculo interno. O círculo interno, no caso, né, ele desencoraja e zomba e exclui as pessoas que fazem perguntas desconfortáveis. E aí ele usa esse termo, né, de que a pessoa vira o outro culturalmente repugnante. E aí ele não faz essa reflexão, mas isso foi algo que me fez pensar, né, que para nós que somos cristãos, a igreja ou as comunidades que a gente participa, elas não podem se tornar esse círculo interno, né, em que todas as pessoas são iguais e aquelas que têm pensamentos diferentes, elas são zombadas, né, ou excluídas. Isso não é uma comunidade saudável, é o que eles chamam de círculo interno. E o outro culturalmente repugnante, a Bíblia vai chamar de meu próximo, né? Então, essa dificuldade de dentro de um grupo, não enxergar a pessoa apenas como uma defensora de uma determinada posição que beneficia a todos. Mas ela não é o outro culturalmente repugnante, ela é o próximo. E aí tem o trecho do Lewis que ele comenta, que eu lembrei, que ele diz assim: eu acredito que na vida de todos os homens, em todos os períodos, entre a infância e a velhice avançada, um dos elementos mais dominantes é o desejo de estar dentro de um círculo local e o terror de ser deixado de fora. Esse é o trecho do Lewis que ele coloca no livro. Bom, era isso, no comentário. Eu gostei muito da citação, me fez pensar algumas coisas, e algo que eu tinha pensado durante a apresentação do Alden. Teve algum momento lá no finalzinho já, Alden, que você... deixa eu ver se eu lembro exatamente como foi. Mas foi no sentido de que as sociedades se beneficiam dessas pequenas colmeias, assim, que garante felicidade e saúde para os indivíduos, de certa forma. E eu estava pensando justamente sobre isso, né? Do quão mal faz, não só para o indivíduo, mas de fato para a sociedade, quando as pessoas estão dissociadas, né? Dos seus grupos, dos seus grupos de relação. E recentemente tem sido... vou usar o exemplo dos Estados Unidos, porque eu acho que é o mais assim, recorrente, né? De novo, estão tendo ataques, e muito ataques a escolas, né, de ex-alunos armados, enfim. E eu penso como a pessoa pode ficar nessa situação de se ver tão sozinha e tão diferente das outras com quem ela convive, que a vida das outras pessoas não tem valor, assim como a própria vida não tem valor, sabe? Aí a gente acaba entrando numa coisa mais pesada, assim, tal. Não é esse o objetivo, mas pensei muito nisso, né, quando a Pamela fez esse comentário, de como o outro vira uma coisa repugnante, né, tanto para quem está no grupo e vê uma pessoa que destoa muito, mas também para a pessoa que está fora do grupo. Ela vê todos os outros como algo repugnante, algo que não faz mais sentido, não tem esse valor de nada, né? Nem da vida, nem de nada. Interessante dentro disso, assim, pegando até mesmo um aspecto religioso, é a própria formação da Ku Klux Klan, né? Que é um grupo com uma visão, é um grupo cristão, é um grupo, a Ku Klux Klan é cristã. Assim, eles se definem. Eu não estou falando que na prática eles se definem como cristãos, né? Mas é interessante pensar nesse ponto da questão grupal deles próprios. Pessoas que eles tentam agir como chimpanzé e abelha, né? Pegando essa ideia, que é uma parte da população norte-americana que vive como uma colmeia. Eles ficam se fortalecendo, até mesmo no momento que eles
aparentava que tinha sumido, do nada eles retornam com muita gente na América, e ao mesmo tempo todos eles com seus ideais um pouco individual um do outro. É claro que você tem ali uma ideia geral, né, que é essa questão da supremacia branca e tal, mas esse aspecto dentro deles próprios que se defendem dentro do sentido religioso. E aí pega num aspecto de igreja um pouco maior, como a gente também já entende eles como não parte do nosso grupo. Que a partir das suas práticas, eles não fazem parte do nosso grupo, a gente próprio já exclui eles, e a gente exclui eles juntos, pautados com aspectos morais um pouco diversos, né? Por exemplo, citando de cabeça assim, um aspecto da justiça e do dano. A gente exclui eles já com esse aspecto, porque eles estão causando dano para outras vidas, causando danos. E aí, a partir da nossa perspectiva também da divindade, que eles buscam eles têm uma percepção diferente da divindade, porque eles buscam uma purificação, e a gente entende que eles trazem essa sujeira na busca deles de purificação. Mas é interessante, o que eu estou querendo dizer é interessante que mesmo nessa loucura toda, como esses grupos que vão se segregando dentro desse nosso próprio grupo maior, que é a fé cristã, tem esses grupos que vão se dividindo e a gente vai divergindo deles a partir dos conceitos morais, né, dos nossos paladares, sabores. Na hora que a Bia estava falando esse negócio da escola, me veio, tipo, essa parada com o Ku Klux Klan, aí eu quis comentar. E só fazer uma observação, que aí junto com a fala da Pamela, que é na própria questão, né, tipo, a gente tem comentado um pouco aqui, de fato a igreja não pode prevalecer no aspecto de colmeia e nem no aspecto de chimpanzé, né, tem que ser os dois bem equilibrados, todas essas coisas, mas até mesmo assim, fazendo uma autoanálise, quanto de nós temos sido chimpanzé ou colmeia, assim, com nossas próprias práticas. Porque a gente, é natural, né? A gente fala assim na terceira pessoa, tipo, já pensando em igrejas ou em momentos que fizeram isso conosco. Mas, e a gente que faz isso com os outros constantemente? Porque esse aspecto é para cada um de nós. Ser chimpanzé e ser colmeia é uma coisa nossa. Só Deus na causa, né, amigo? Eu queria mudar um pouquinho de assunto, não sei se alguém ainda tem algo a apontar sobre isso, senão vou comentar então. O Hyde traz aquilo que o Richard Dawkins fala sobre o egoísmo, né? Eu, na verdade, nunca li nada do Richard Dawkins, acho que foi um pouco ensinado a não gostar muito dele durante a faculdade, embora ele seja um biólogo muito famoso, né? Não perdeu nada. Eu também acho que não. Mas confesso que às vezes eu tenho uma curiosidade, assim, de ver direto na fonte o que é que ele fala afinal. Mas tem aquele livro dele muito famoso que chama O Gênio Egoísta, né? E ele fala basicamente que todo mundo está tentando sobreviver e passar seus genes para frente aí, independente dos custos, de certa forma, né? Uma coisa meio maquiavélica. Não, os biólogos sérios não gostam muito do Dawkins. Ninguém gosta muito do Dawkins, assim. Mas ele é famoso na mídia, né? Ele é bem famoso de forma geral. A questão é que tem esse lado do egoísmo, sim, né? A gente vê os indivíduos, animais mesmo, não precisa nem a gente falar de humanos, mas vemos indivíduos agindo de forma egoísta e às vezes parece que está em grupo, mas na verdade é cada um por si. O fato de estar em grupo até é uma forma de se proteger, né? Você pode escapar muito mais facilmente de um predador se você está em grupo, porque o predador vai ter várias opções, né? E a chance de você não ser escolhido na hora de pegar uma das presas é muito maior. Se tem só você, com certeza ele vai querer te pegar. Se tem você e outros 99, você só tem 1% de chance.
de ser pego. Enfim, a questão é que também existe uma questão do altruísmo, que também é observado em animais, e eu acho que já trouxe esse exemplo, sei lá, há uns 2 anos em alguma discussão nossa, que é dos suricatos, como o Timão, né, do Rei Leão. Os suricatos, eles são muito, muito altruístas, e, por exemplo, tem um bando de suricatos lá, e eles ficam debaixo da terra e tal, e às vezes ele tem que sair para comer e fazer as coisas de suricatos deles, que eu não sei exatamente quais são. Mas a questão é que eles saem e sempre tem um que fica de vigia, ele sempre fica lá vigiando. E quando ele nota que vem um predador, ele grita, e ele grita mesmo, assim, um gritinho de suricato, mas é muito alto, e é para alertar os outros do bando, então todo mundo dá no pé, né? Mas também para chamar a atenção do predador para ele. Então, eu não vou dizer que esse suricato sabe que ele vai morrer, acho que é complicado falar esse tipo de coisa, mas é essa coisa de tipo, ó, galera, foge e eu vou ficar aqui, eu vou alertar até eu puder, até quando eu puder, e no final ele morre, porque ele é o que está chamando a atenção e o que vai ser visto e o que vai ser pego. Vendo mais profundamente isso, os suricatos têm bandos, assim, muito muito próximos, no sentido de que todo mundo é mais ou menos família. Todos ali no bando dele são, sei lá, irmãos, ou primos, ou tios, sobrinhos e coisas assim. São todos meio familiares. Então, ecologicamente, a gente pensa, bom, isso faz sentido porque, de certa forma, os genes dele também estão lá no meio, né? Os genes dele são muito parecidos com os genes dos irmãos. Então, também faz sentido para ele se sacrificar nesse aspecto, né? Os genes ainda irão para frente se o irmão sobreviver. Achei engraçado, até um pouco estranho, que o Hyde não tenha trazido essa discussão, sabe? Sobre como o altruísmo também é visto. E daí, se a gente sempre tentar reduzir as coisas para um egoísmo original, do tipo, ah, não, na verdade ele está sendo altruísta, mas ele está sendo egoísta, porque ele está pensando nos genes dele, sabe? Eu não sei o quão produtiva é essa discussão. Mas também acho que porque eu discordo um pouquinho do Hyde, eu acho que a gente não é tão egoísta a esse ponto. Mas, enfim, é uma questão minha aí. Mas daí contei a história dos suricatos, e daí tem comentários do André, que os macacos bonobos também são altruístas. Eu não lembro bem da cara dos bonobos. São uma versão, acho que mais amigas do que os chimpanzés, né? É o chimpanzé pigmeu. Uma coisa que me faz pensar, que eu fiquei pensando sobre isso, ele fala que quase não tem nenhum exemplo, tipo de... Acho que não tem exemplo de intenção compartilhada na natureza. Ele fala que tem essas observações de... Não sei se são desses macacos ou é dos chimpanzés, o Alden citou aí, que eles estão se ajudando para poder caçar a presa, mas na verdade só parece. Ele fala desse exemplo. Mas pensando nesse do suricato e de outros também que eu cheguei a imaginar, é estranho pensar que não tem intenção compartilhada, ou é só instinto, né? Será que a intenção compartilhada envolve um tipo de consciência? Sei lá. Por isso que não tem em nenhum outro lugar, é isso que ele quis dizer. Porque quando você olha algumas outras criaturas, não sei se os leões ou os lobos caçando em bando, a alcateia, né? Se tem algum tipo de coisa assim, ou é tudo simulação. Eu fiquei pensando nisso, não tem mais nenhum, sabe? É isso que eu achei estranho. André, pode falar. Acho que só vou responder o El. Na verdade, El, a gente só evita falar sobre intenção, assim, ao máximo. É muito complicado falar sobre intenção em animais não humanos. É bem, bem complicado. Daí, geralmente, a gente fala assim, é instinto, é genética, mas também acho que é difícil reduzir dessa forma, né? Do tipo, suricatos se
se dispõem a morrer porque, na verdade, eles estão pensando nos genes, mas eles não estão pensando em nada disso, é geneticamente programado, sabe? Não sei. André, manda ver. Você acabou de responder a questão que eu ia falar pro Wellington. Agora. Não, será que isso não faz parte de uma perspectiva humana, né? Quando a gente está analisando o animal, né? Porque essa questão de altruísmo, egoísmo, vem baseado em toda a moral que nós construímos, né? Como é que a gente vai ter essa percepção de que o animal ele fez aquilo moralmente, ele está pensando naquilo? Entende? É bastante complicado isso. Então, você colocou muito bem, Bi. Era isso. Pois é. Não acredito que matei o comentário do André antes, Ana. Mas é exatamente isso. Tanto que tem um grupo, não sei se são hienas, não sei, se são tipo cachorros do mato. Tem algum grupo assim, de carnívoros, sei lá, que eles meio que fazem decisões em grupo. Eles fazem tipo uma espécie de votação assim. Tem uma fêmea alfa, se eu não me engano, e daí eles fazem algum tipo de votação meio que, eu não lembro se eles ficam tipo uivando, e eu não lembro exatamente em quais situações, mas era alguma coisa tipo, tem essa situação aqui pro grupo, o que a gente vai fazer? E daí, acho que foi a BBC que começou a divulgar, tipo, olha, cachorros do mato são políticos. E daí eu falei assim, mano, não tem nada a ver. Não dá pra você chegar nisso dessa forma. Não, olha que é a democracia dos cachorros do mato. Daí, tipo, não. É isso que eu falo. Ele usa, pelo que eu lembro desse capítulo que ele fala da intenção compartilhada, que acho que é o capítulo 9. Capítulo 9. Ele dá o exemplo dos macacos, mas eu acho que tem muitos outros exemplos também, né? Eu achei que ele ia citar mais, e que parece que realmente que os caras, quando, por exemplo, testa isso, não sei, a menos que seu cachorro fosse treinado, mas aponta para alguma coisa para o cachorro olhar, o cachorro vai ficar olhando pro seu dedo. Ele não entendeu a intenção de você apontar. Agora, você fala isso para uma criança, a criança já entende na hora, sabe? Tipo assim, essa intenção compartilhada, isso é algo que nós temos, ele disse que é simulação nos outros animais, né? É interessante isso mesmo, mas a gente pensa em alguns exemplos, igual esses exemplos que vocês citaram aí, fica parecendo que tem, né? Mas é difícil dizer que que não é. Porque, eu fiz isso várias vezes, eu ficava pensando, por que a minha cachorra, ela chama Tuca, né? Por que ela não entende que é ali que eu tô apontando? Ela ficou olhando pro meu dedo. Aí você tem que fingir que você jogou alguma coisa para ela ir lá ver o que é. É interessante isso. Mundo animal muito louco. Gente, são 20 para meio-dia, eu acho que daqui a pouco a gente pode ir caminhando para a finalização, para o nosso print, mas daí queria abrir para comentários finais, talvez um comentário do Alden, assim, do tipo, não, seus loucos, parem de falar de suricatos e macacos. Não, no final das contas, tem tudo a ver, sim, né? Olha, até me surpreendi, a discussão foi levada até um pouco mais do que eu pensava, né? Pelo que eu entendi, a galera gostou bastante de pensar sobre esse assunto, né? Principalmente o Wellington aí, esse que deu bastante insight. E é isso aí, né? Espero algumas coisas realmente mais técnicas, né? Principalmente na questão dos hormônios ali, que ele trata como sendo um dos interruptores da colmeia, né? Se deixasse eu falar ali, eu ia ficar tagarelando por 1 hora sobre química, né? Aí o pessoal aí ia começar a dormir, então talvez não seria tão legal, só para mim, mas enfim, eu acho que algumas coisas concordo, né, em grande parte com ele, mas é isso, né? Eu achei interessante bastante também a questão que ele trata, né, do interruptor da colmeia nas substâncias químicas, né? Aí ele explica um pouco da bioquímica que acontece, né, no nosso cérebro, que ativa esse sentimento de pertencimento de grupo, principalmente em festas raves, né? Que a galera, eu passei um pouco batido, mas só complementando, o pessoal usa aquelas drogas,
Eu mostrei lá aquelas substâncias, aí aquelas substâncias, elas são o interruptor. Porque a partir do momento que a pessoa usa aquelas drogas, elas ficam louconas e começa a um abraçar o outro. Eu pude ver isso, né? Tipo, recentemente teve uma festa na empresa. Não teve droga, gente, fica tranquilo, tá? Uma festa da empresa. Não teve drogas ilícitas, mas bebida teve pra galera lá. E, tipo, eu que não bebo, né? Eu fico de longe observando, tudo tá acontecendo quietinho no meu canto lá de longe. Exatamente. Mas até o CEO tava doidão esse dia, né? Aí, tipo, você vê durante a semana a galera, cada um querendo passar a perna no outro e tudo mais, aquela picuinha que a gente sempre encontra em vários lugares. Só que quando chega lá, depois de algumas doses de álcool, todo mundo se abraçando, né? Todo mundo dançando junto, todo mundo se abraçando, como se um grupão, todo mundo maravilhado. Eu achei interessante, né? Isso daí que só depois de umas doses de álcool a galera começou a ficar assim. E achei isso meio interessante, como é que as substâncias químicas também atuam, né, nessa questão. Não é uma questão só social, não é só uma questão psicológica, mas também uma questão química, né, biológica do assunto. Agora que você falou, eu lembrei de situações em lugares que trabalhei anteriormente, realmente. Gente, professor gosta de beber, eu não entendo como todo professor, assim, toda escola, a galera faz competição, assim, real. Mas eu achei interessante aquela pergunta que ele colocar, se a gente colocar ocitocina na água, então, a gente resolve o problema, sei lá, das guerras, das discussões, e de fato não, né? Até porque, primeiro porque a gente não é só um receptor bioquímico, né? Tem muitas outras questões que estão rolando, a gente não responde simplesmente aos nossos hormônios, mas também porque mesmo que isso fosse mais forte, existem essas questões de, como que a gente fala, gente? De como uma resistência, né? À substância. A gente fica. Ixi, como é a palavra? Tipo, Imune, né? A acostumado. gente começa a ficar imune a... resistência mesmo, a gente começa a ficar mais imune a... Né? Essa, Adaptado, né? Isso seria. exato. Sim. Que medo. Blindados. Então, sei lá, a gente se acostuma a alguns níveis de alguns hormônios e depois que a gente para de ter os mesmos níveis, isso faz uma falta, mas também se a gente se acostuma, depois a gente para de responder a esses mesmos níveis, né? A gente tem que receber mais para produzir os mesmos efeitos anteriores. E, de fato, é muito, muito interessante essa questão bioquímica, como tudo isso age em conjunto. É só olhar o vídeo aí, para quem tiver curiosidade, né? Como é que a galera em rave aí... A maioria ali, acho que ninguém quase se conhece, mas depois todo mundo usa umas paradas loucas, todo mundo se abraçando, né? Aquela coisa, aquela festa. Ou às vezes não precisa nem de droga, o próprio show, né? Que você vê lá a galera torcida do Corinthians, né? Em jogo de futebol, a galera se abraçando. Uma vez um cara beijou a careca do outro sem nem conhecer. Esse tipo de coisa, situação assim que desengatilha, né? Esse interruptor da colmeia, né? Você passa a deixar de ser uma pessoa, um indivíduo, e começa a gritar junto com a galera, aquela coisa toda. Eu pensei disso dentro da universidade, porque todo mundo mete pau na universidade. Só que ao mesmo tempo tem todo o orgulho assim de colmeia, de falar, nossa, eu sou de tal universidade. Mas ao mesmo tempo assim, a gente critica muito nesse aspecto do chimpanzé e da como é que você comentou. No trabalho é cada um tentando passar a perna no outro, ignorando, querendo que o outro se prejudique. Aí quando chega a festa da firma, tem essa união. Aí acho que é a mesma coisa da rinha da faculdade. Meu, mete o pau na faculdade, mas ao mesmo tempo, o famoso relação de amor e ódio. Mete o pau, mas tem aquele senso de pertencimento.
Mas eu sinto muito isso em relação ao Brasil. Eu posso falar muito mal do Brasil, mas só porque eu sou brasileira. Se você não for brasileiro, você não pode falar tão mal assim, não. É o famoso alicerce da lealdade ativado. Exato, exatamente. Mas é engraçado que o nosso só ativa quando fala mal da gente, que de resto. Mas se alguém falar mal de um irmão seu, da sua família, você vai fazer a mesma coisa também. É que indiretamente é de você também, né? De seu sangue e tal, seu gênio. É. Acho que o Tom tá dando tchau pra gente. Seu microfone tá desligado, Tom. Tchau, pessoal. Eu preciso sair. Um beijão para todos vocês. Viu? Então vamos tirar a foto, Tom? Dá tempo de tirar a foto antes de sair? Dá sim. Então vamos tirar a foto. Vou parar a filmagem, tá bom? Tá bem, tá bem. Então tchau, gente do YouTube. Legal. Quem puder abrir as câmeras.